Durante sessão da Câmara dos Deputados, o deputado federal General Girão manifestou sua indignação com a censura imposta pelo TSE à Folha Política e a outros canais conservadores. General Girão disse: "Vimos o TSE interferindo na monetização de canais conservadores no YouTube. Para aperfeiçoar o sistema eleitoral, são negligentes. Para sufocar blogueiros e fazer lobby com líderes de partidos bem ativos. Diante de tanta parcialidade, nem deveria existir mais. Liberdade." Assista. Mas eu queria hoje, prioritariamente, senhor presidente, conversar sobre censura nas redes sociais. Ontem, uma decisão do TSE, essa justiça eleitoral está precisando ser acabada. A gente tem que extinguir a justiça eleitoral no Brasil. A justiça tem que ser uma só, não tem que ter uma justiça só para isso. Para cada 2 anos eles trabalham nas eleições. E mesmo assim não estão fazendo direito, porque na hora de aperfeiçoar o sistema eleitoral, estão fugindo desse aperfeiçoamento, fazendo lobby e conseguiram derrubar a tentativa nossa de ter um voto mais transparente, um voto mais confiável, que pudesse ser auditado, contado manualmente. Então, a Justiça Eleitoral ontem resolveu caçar a monetização das redes sociais, tá certo? Então, o YouTube e outras redes sociais que recebem recursos para sustentar algumas redes sociais, alguns blogs, eles estão caçando. E, infelizmente, somente foram caçadas essa monetização, somente foram caçadas páginas que são de conservadores. Engraçado, né? Eu acho interessante isso daí. Da oposição e da esquerda nenhum foi. Que danado é isso? É muita parcialidade que a justiça brasileira está adotando. Quando você tem uma justiça parcial, isso não chama justiça, chama-se injustiça. E a gente precisa combater isso daí. Então, muito obrigado pelo tempo e eu agradeço muito que a população brasileira que está nos assistindo decida sobre isso daí, dá o troco nas urnas no ano que vem. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Ministro Braga Neto, mais uma vez aí eu fico muito feliz de saber que o senhor está aqui cumprindo missão, uma missão de respeito ao Poder Legislativo e, com certeza absoluta, o senhor reúne todas as condições para ser um excelente ministro da Defesa. Muito obrigado por todos os dados que o senhor já apresentou aí, que com certeza o senhor já poderia levantar e ir embora, porque já respondeu a tudo aí. Mas, em respeito àqueles que não fizeram perguntas ainda, eu sei que o senhor vai continuar aqui. Primeiramente, sobre o lance do Covid aí, do enfrentamento à pandemia, quem deveria ser investigado e chamado é quem desvia dinheiro e não quem envia dinheiro. O governo federal enviou recursos e montantes absurdos, enormes. Prefeitos nunca receberam tanto dinheiro. E governadores de estado, infelizmente o meu estado, Rio Grande do Norte, desviaram dinheiro. Os governadores do Nordeste desviaram quase 50 milhões somente para uma tal de uma empresa chamada Hempcare, que vende. Esse dinheiro nunca chegou, os equipamentos nunca chegaram na fase mais crítica da doença. Então, quem deve ser investigado é quem desvia e não quem envia. Eu gostaria de também comentar uma abordagem do senhor interessantíssima. O chefe defende, sim, os seus subordinados, e tem que defender. E o senhor está num cargo político, como já falou aqui o deputado Sanderson, e tem todo o direito, o dever e a obrigação de defender as Forças Armadas, sim, politicamente. O ambiente para isso é essa casa aqui. Então, o senhor está fazendo isso e, mais uma vez, o senhor está vindo aqui. Parabéns e muito obrigado. E com dados técnicos. Tá certo? Com dados técnicos. Fico muito triste quando alguns deputados fazem comparações e ilações lamentáveis, talvez por preferências aí, né? Querer comentar se um militar participar da campanha. Pelo amor de Deus, isso daí é um absurdo. E queria deixar muito claro aqui, senhor presidente e senhor ministro, quando a injustiça torna-se lei, a resistência passa a ser um dever. Então, nós estamos vivenciando, sim, um período que nós temos algumas injustiças cometidas por poderes da República, poderes constituídos da República, infelizmente poderes que não foram eleitos, principalmente um dos poderes que não foi eleito, foi indicado por gente que hoje eles estão defendendo, inclusive retirando de prisões, inclusive anulando condenações. Isso é lamentável. Nós tivemos, senhor presidente, por favor, só para concluir, nós tivemos uma lei da ficha limpa, que é a maior lei de iniciativa popular já aprovada nessa casa, que foi mudada a destinação dela. Na verdade, a lei da ficha limpa era para condenar todos. Claro,
de acordo com o trabalho que foi feito aqui pelos legisladores da época, só seria condenado aqueles que só seria impedido de concorrer aqueles condenados em segunda instância. Infelizmente, depois o próprio Supremo Tribunal Federal vem, não, só depois que transitado em julgado. Então é lamentável que a gente esteja com gente hoje, ficha suja, talvez das maiores fichas sujas da história da República, querendo concorrer a um cargo eletivo. E para concluir, infelizmente, a nossa democracia está perdendo, está assim. A corrupção matou a nova república. A gente não tem um nome ainda para essa atual república, mas a corrupção foi a inscrição na lápide da nova república. Lamentável como a gente está vivenciando isso daí. Muito obrigado, senhor presidente. Por 4 minutos. Obrigado, presidente dessa comissão. Quero cumprimentar aqui a todos os deputados da mesa e aqueles que estão aqui presencialmente. General Braga Neto, nosso ministro da Defesa, na sua pessoa, aqui na sua autoridade, cumprimento o comandante do Exército, general Paulo Sérgio, o almirante Garnier, comandante da Marinha, e o brigadeiro Carlos de Almeida Batista, que é o comandante da Força Aérea Brasileira. O senhor, como um agente político que é, afinal de contas, o ministro da Defesa é um agente político. O comandante do Exército, o comandante da Marinha e da Aeronáutica não são. Mas o senhor é um agente político, tanto quanto o ministro da Economia, o ministro da Agricultura, a ministra da Agricultura, o ministro da Infraestrutura, o ministro da Saúde. Então não vejo nenhum problema, mesmo sabendo que o senhor não tecera nenhum tipo de crítica ácida, mas se tivesse feito natural, afinal de contas, o seu papel é sim de agente político e no exercício dessa função, eu acho até que tem obrigação de, em situações que tais, por defeito no sistema, qual é o problema? Nós vivemos numa democracia. Aliás, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que é um agente político, como são os deputados e senadores, também tem mais do que o dever, tem a obrigação de colocar defeitos dentro do sistema, ou criticar, ou realizar críticas, muitas vezes, que são taxadas como ataques e não são. São críticas, e ele, nessa função, ele tem uma responsabilidade com todo o país, não só com os 60 milhões de brasileiros que o elegeram. Quando nós assistimos, nas últimas semanas, parte da imprensa, parte do parlamento, parte do STF, ministro do STF indo a público atacando agentes políticos, e aqui eu cito de forma clara uma fala que eu assisti do ministro Barroso, fazendo referências ao chamado cercadinho em tom pejorativo, e isso sim é um ataque que não cabe ao ministro do STF, como um membro de poder. Vimos presencialmente aqui, na votação da PEC 135, que era do voto impresso, algumas críticas e alguns até ataques que não cabiam no momento. E ninguém da nossa parte taxou esses críticos de criminosos. Não partiu da nossa banda qualquer tipo de acusação, como nós assistimos aqui, parlamentares, deputados, taxando ou colocando o presidente Bolsonaro como criminoso, como delinquente, algo irresponsável. Aí sim, delinquente é quem chama um agente político que tece críticas ao sistema de delinquente. Então, ministro Braga Neto, parabéns pela sua postura. Tens aqui o nosso inteiro respeito e admiração, e até me arrisco a dizer que o senhor, como um agente político, como um ministro da Defesa, se em algumas situações, se não tecesse críticas e não viesse a público dizer do seu sentimento como um agente político, como um ministro de Estado, aí sim nós acharíamos estranho. Então vivemos uma democracia, e todas as vezes que tentarem nos calar, não terão o nosso respeito, porque numa democracia como a nossa, a separação dos poderes, os freios e contrapesos precisam cada vez mais estarem aparentes. Mais uma vez, parabéns pela sua postura, e nós aqui no Parlamento sempre atentos para que qualquer tipo de ataque às instituições como a da Presidência da República ou contra qualquer um dos ministérios estarão
sendo defendidos por nós. Obrigado.